profundamente a floresta, você consegue sentir coisas da floresta que você não sentia naquele primeiro momento. Veja, quanto melhor a gente sente o mundo, melhor a gente consegue pensar o mundo. Quanto melhor a gente consegue pensar o mundo, melhor a gente consegue sentir o mundo. A mesma cabeça que pensa é a cabeça que sente. É a mesma individualidade, é a mesma personalidade. Tranquilo? Então veja, se ao longo da história a humanidade vai desenvolvendo as forças produtivas, vai desenvolvendo a sua capacidade de tirar da natureza o que ela precisa com cada vez menos trabalho, se ela vai produzindo necessidades e possibilidades novas que vão aumentando a nossa capacidade de transformar o mundo objetivo naquilo que a gente necessita. Se isso tudo acontece, e para que isso tudo aconteça, a gente tem que ser capaz de pensar o mundo de uma forma cada vez mais sofisticada. Então, primeiro você tem só a religião, depois separa religião e filosofia, Grécia clássica, depois você separa religião, filosofia e ciência, início do período moderno, 1500. Depois você separa na ciência, ciências exatas das ciências humanas, século XVIII para XIX. Nesse mesmo momento surge a geologia, surge a química, surge a física, surge a matemática. E aí você começa a decompor isso em campos, cara. Percebe? Quanto mais a gente consegue pensar o mundo, melhor a gente consegue sentir o mundo. E isso significa que os indivíduos têm que se desenvolver afetivamente, têm que desenvolver a sua capacidade sensível, para que eles sejam capazes de pensar o mundo de uma forma mais avançada, que corresponda às necessidades mais avançadas que vão sendo produzidas constantemente. Veja, se o desenvolvimento da humanidade fosse assim, desenvolve a sociedade, desenvolve os indivíduos racionalmente, mas não afetivamente, chega uma hora que o desenvolvimento da sociedade trava. Porque você vai ter indivíduos que não conseguem pensar o mundo de uma forma mais avançada, porque eles não conseguem sentir o mundo de uma forma mais avançada. Eles não conseguem perceber o que está acontecendo no mundo. Por outro lado, se você desenvolve a afetividade dos indivíduos, eles vão ser capazes de trazer mais informações acerca do mundo. Eles vão ser capazes de pensar melhor o mundo. Então, da mesma forma como a humanidade tem que desenvolver a ciência e a filosofia para que a gente seja capaz de pensar o mundo de uma forma cada vez mais avançada, ele tem que desenvolver um complexo social que tenha por função desenvolver a afetividade dos indivíduos de uma forma cada vez mais avançada. Ele tem que desenvolver a capacidade dos indivíduos de sentir. E isso significa que você tem que provocar a emoção dos indivíduos. Não tem outra forma de ensinar os indivíduos a sentir. Você tem que provocar a emoção. Os indivíduos têm que passar por experiências afetivas que provoquem emoções tão grandes que alarguem a capacidade sensível dos indivíduos. Quem aqui já teve filho? Acho que nem todo mundo aqui teve filho, pelo menos pela cara de vocês, nem todo mundo deve ter tido filho, pela idade, né? Mas, por exemplo, quem tem filho, tá certo? É uma experiência tão explosiva do ponto de vista da emoção, da afetividade, que por mais que você descreva para quem não teve filho, você não vai nunca ser capaz de provocar no outro indivíduo que não teve filho a emoção que é ter um filho. Ter um filho é uma experiência afetiva tão profunda, tão forte, tão intensa, que não dá para quem não teve filho ter a mesma emoção pela descrição que o outro faz. Percebe? Para que você cresça afetivamente, você tem que viver emoções. Você tem que passar por circunstâncias que provoquem emoções. E isso faz com que você avance. E a sociedade tem que organizar isso para fazer com que os indivíduos cresçam. Veja, a função social do complexo da arte é promover nos indivíduos esta emoção, o Lukács vai chamar essa catarse estética, esta emoção que eleva o patamar dos indivíduos ao nível superior, patamar sensível, de sensibilidade dos indivíduos, ao nível superior. A função da obra de arte é provocar nos indivíduos uma emoção tão profunda, uma emoção tão grande, que o indivíduo se desenvolva do ponto de vista afetivo. Ele seja capaz de uma relação com o mundo, do ponto de vista das emoções da afetividade, que ele não era antes. Todo mundo aqui já deve alguma vez ter passado por uma emoção dessa. Vocês nunca
tiveram, veja, na maior parte das vezes é com obra de arte, mas nem sempre com obra de arte, eu vou falar disso. Né? Sabe lá, um belo dia você está na praia, você vê um baita pôr do sol, né? Ou então, sabe lá, você vê uma obra de arte, você vê um quadro, ou você está numa sinfônica, você está num baita show de rock, aquilo, bum, né? Quer dizer, vem uma emoção que você é a mais pura emoção. Naquele momento você não é nada a não ser a mais pura emoção. Você sai da vida cotidiana, fica completamente apartado da vida cotidiana. Você ganha uma unidade que você não tem na vida cotidiana. Você passa a ser um só. Você passa a ser uma única e só emoção, na totalidade. Isso polariza todas as emoções que você tem na sua vida. Todo o seu estoque emocional, todo o seu estoque afetivo, isso é sintetizado num novo patamar. É um momento escandalosamente genial de ser vivido, né? Uma coisa, se é por dor ou se é por alegria, se é por emoção, vai ser uma coisa escandalosamente incrível. Quando você volta para a vida cotidiana, você já não consegue ter a mesma relação com a vida cotidiana. Todas as outras emoções são agora avaliadas a partir de um novo patamar. Você agora passa a ter necessidade de ter emoções tão intensas, tão vivas, tão ricas, tão geniais, quantas emoções, quanto essa emoção que você teve antes. A sua relação com o mundo se transforma. E isso é fundamental para que a humanidade possa se desenvolver. Só dá para os indivíduos se desenvolverem junto com a sociedade, ao longo da sociedade, se os indivíduos se desenvolverem na sua integridade. E a integridade é a razão e o afeto. Se vocês já fizeram terapia alguma vez na vida, veja, terapia a gente está o tempo inteiro falando da gente. Na maior parte das vezes, falando de emoções da gente. Mas a gente só consegue falar de emoções pensando nelas, ó, dando nome, falando das circunstâncias, descrevendo o que aconteceu. Percebe? Entre razão e emoção, há muito mais ligação do que a gente pressupõe, né? Do que pressupõe a nossa vã filosofia alienada pela vida burguesa, tá certo? Então veja, necessariamente a sociedade tem que produzir obra de arte, que é o complexo, que é encarregado de provocar esse desenvolvimento afetivo dos indivíduos. Tal como a ciência e a filosofia tem que elevar a capacidade dos indivíduos pensarem o mundo ao patamar mais elevado que a humanidade chegou, a obra de arte tem que elevar ao patamar mais elevado que a humanidade chegou essa capacidade sensível dos indivíduos, a afetividade dos indivíduos. Yes? Tranquilo? Veja. Quando Marx está falando de trabalho e quando Lukács está falando de trabalho, os dois estão dizendo, olha, o trabalho é isto tudo. O trabalho é este processo. O trabalho é a categoria fundante do ser social, porque é nesta relação deste animal com a natureza, do Homo sapiens com a natureza, é nesta relação que a gente vai ter a produção de algo inteiramente novo. Até surgir o ser humano na face da Terra, a gente tinha processos químicos e físicos na matéria inorgânica e processos biológicos na matéria orgânica. Agora, eu passo a ter uma história que não é nem a história química e física da matéria inorgânica, nem a história biológica do ser vivo, da matéria biológica. Agora eu passo a ter uma história que é como que ao transformar a natureza naquilo que o indivíduo precisa, o indivíduo produz necessidades e possibilidades que levam ele a um processo de desenvolvimento incessante. Claro que esse desenvolvimento ele é contraditório, avanços e recuos, nada de linearidade aqui. Mas o fato é que uma vez tendo início o processo de trabalho, uma vez o trabalho surgindo, ele só é capaz de produzir o machado que ele precisa produzir, ou a fogueira que ele precisa produzir, se ele ao mesmo tempo fizer ciência, filosofia, fizer complexos valorativos, produzir necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas novas, produzir conhecimentos e habilidades novas, ou seja, se o indivíduo se transformar junto com o mundo, junto, quer dizer, concomitante, as contradições aí podem
ser as mais variadas, tá certo? Mas não tem como uma coisa acontecer sem a outra. E na medida em que você passa a ter um processo histórico, no qual o animal, ao transformar o ambiente, transforma a si próprio, surge uma nova história. A história de como este animal vai se transformando ao longo do tempo em um ser social cada vez mais desenvolvido. Como que o ser humano sai do ser humano mais primitivo para o ser humano que somos hoje em dia. Isso é que faz com que o trabalho seja fundante, percebe? O trabalho para o Marx, para o Lukács, para o Message, é muito mais do que uma mera categoria econômica que produz, percebe? É muito mais do que isso. O trabalho é esse conjunto muito complexo de relações sociais que é capaz de produzir a humanidade de uma forma cada vez mais socialmente avançada. Mesmo que seja mais avançada no sentido de mais aprofundadamente alienada. Tranquilo isso? Então veja, o que o Lukács está dizendo? Essas são as conexões ontológicas mais universais da categoria trabalho. Não tem nenhum intercâmbio material do homem com a natureza, não tem nenhum trabalho que não contenha dentro dele todas essas conexões ontológicas. A questão é, em cada momento da história, essas conexões vão comparecer como parte de uma totalidade maior. Então, o trabalho do modo de produção primitivo é parte da totalidade da sociedade primitiva. Esta totalidade da sociedade primitiva impõe determinações, coloca determinações sobre a categoria trabalho. A categoria trabalho ela vai se realizar naquelas condições históricas dentro desses limites, dentro dessas determinações históricas. Vai ser o trabalho de coleta. Quando a gente mudar a totalidade social, a gente vai ver como a gente muda. Quando mudar a totalidade social e a gente for para o escravismo, isso tudo vai existir. Mas dentro de uma sociedade de classes, na qual você vai ter uma classe dominante e uma classe dominada, na qual aparece a separação do trabalho intelectual e do trabalho manual. E eu vou mostrar para vocês que o trabalho intelectual não é trabalho, tá certo? O trabalho intelectual não é, tá certo, categoria fundante. Vou mostrar isso para vocês, tá certo? Quando a gente avança um pouco mais, a gente vai para a sociedade feudal, de novo, a gente vai ter, né, o senhor feudal e a gente vai ter o servo. Vai ter o trabalho intelectual do senhor feudal e a gente vai ter o trabalho manual do servo. Quando a gente vier para a sociedade capitalista desenvolvida, você vai ter o trabalho manual do proletário e o trabalho intelectual da burguesia. Ou seja, isso vai se desenvolvendo. Em todas essas sociedades eu tenho trabalho. Mas é o trabalho, são essas conexões enquanto trabalho de coleta, trabalho escravo, trabalho de serviço, trabalho proletário. Então, em cada modo de produção, isso que a gente viu aqui vai estar presente. Mas vai estar presente dentro de uma determinada totalidade. Vai interagir com essa totalidade que é diferente uma da outra. Portanto, ele vai incorporar mediações e determinações que vai fazer com que o trabalho de coleta seja trabalho, mas é diferente do trabalho escravo, que é trabalho, mas é diferente do trabalho de serviço, que é trabalho, mas que é diferente do trabalho proletário, tá certo? A análise abstrata do trabalho, veja, não é análise do trabalho abstrato, tá certo? A análise abstrata do trabalho dá para a gente as categorias universais do trabalho, mas não dá para a gente como que estas categorias universais vão estar presentes em cada modo de produção específico. Para isso, a gente tem que estudar cada modo de produção específico. A gente tem que estudar a sociedade primitiva, a sociedade escravista, feudal, etc, etc. E para isso, a gente tem que sair do trabalho, do capítulo do trabalho e ir para o capítulo da reprodução. Tranquilo? Lembra que eu comecei dizendo que o Lukács falava no primeiro parágrafo, vamos fazer uma nova abstração, tá certo? Veja, feita a abstração, então vamos para a história e vamos ver como isto vai acontecendo em cada modo de produção particular. Vamos lá? Quer dar um intervalinho? Quer dar um intervalinho? Vocês querem? Mas vamos dar um intervalinho mesmo, são 4 ideias. Se vocês estudarem muito tempo lá fora, mata a segunda parte, tá certo?